Sessão nova no nosso programa aqui no canal. No programa de hoje, os livros que eu recebi no mês de agosto. Pessoal, esse é o primeiro programa que eu faço assim. Eu já estava com ideia de fazer há algum tempo, eu falo tanto de livro, e eu fiz contato com as editoras, e algumas responderam ao meu contato e enviaram os livros novos que estão lançando. Então, no vídeo de hoje, neste programa, eu vou falar sobre os livros que eu recebi no mês de agosto. Duas editoras mandaram, e a primeira editora a atender o meu pedido foi a editora Jabuticaba. Eles me mandaram 3 livrinhos aqui, e os 3 são bem interessantes. Quero comentar com vocês, de repente, né? Você curte, numa dessa pode ser uma boa. Um dos livros é esse daqui, A Gaveta e o Abismo, escrito por Gabriela Guimarães Gazinelli. Esse livrinho é um livro de contos. Isso significa, são várias histórias. São contos que falam sobre terror e burocracia. Aí eu falei, que coisa gozada, terror e burocracia. Aí eu fui ver o título, dei uma folhada no livro, eu ainda não li, eu vou ler depois, aí conforme for até comento mais, mas já me chamou a atenção, me despertou interesse. Essa escritora Gabriela Guimarães, ela trabalha no serviço diplomático e ela vive em Brasília, vive com o sistema, com a burocracia brasileira. E eu já trabalhei em estatais lá no passado e já trabalhei em outras empresas e, pessoal, a burocracia, a papelada, é um negócio assim que impressiona. Na área de governo, então, o negócio é bravo. E essa mulher, vivendo essa realidade absurda, acabou escrevendo contos sobre esse absurdo, sobre esta realidade. E colocou contos de terror e burocracia. Eu estou curioso, o livro tem muitos contos, os títulos dos contos são interessantes, então, O Arquivo Morto, A Gaveta e o Abismo, O Viajante Estatístico, Os Feitiços e a Mal-Maridade, Na Franja Prismática da Burocracia, Em Vão, são textos, Memórias de uma Claque, Fetiche Xerográfico, cópia Xerox. Bom, eu estou curioso para ver e agradeço o envio, está aqui A Gaveta e o Abismo, um livro de contos, não são contos longos e falam do absurdo a que se pode chegar na burocracia, em especial da máquina pública. Livrinho sugerido, recebido pela editora Jabuticaba. O outro livro que eu recebi é esse daqui, Párocos e Mestres. São padres, né? Párocos e Mestres. E é um romance. Aí eu fui ver, a autora é Yves Compton Burnet. Este livro aqui, pessoal, pelo que eu pude perceber, capinha simpática, né? Eu achei simpática a capinha. As cores também, o jeitão deles fazerem os livros. Eu gosto de livros assim. A gente chama isso aqui, ou chamava no passado, livros de bolso. Pelo menos quando eu era molecão, eu entendia que eram livros de bolso. É um belo livrinho. E esse livro aqui, Párocos e Mestres, vai falar sobre um colégio em que jovens, meninos estudam, é um romance. Mas quando eu comecei a folhear o romance, eu achei curioso, porque apesar de ser um romance, ele parece um texto de teatro. Por que parece um texto de teatro? Olha que interessante. Cada parágrafo é alguém falando, comentando, conduzindo a ação. Isso aqui dá para adaptar para teatro. A mulher é interessante. O senhor Mary, a senhora Mary, o senhor Mary, a senhora. Aí a criança fala, agora, mãe, está tudo certo. Mãe, você... Então, você vê, cada personagem, ao falar, começa um parágrafo.
E o livro é todo assim, cheio, depois eu vou mostrar para vocês o jeitão, né? Eu achei curioso, só que este livro, ele já foi lançado há muito tempo. Aqui no Brasil, parece que é a primeira edição, pelo que eu pude ver, a primeira tradução, mas esse livro aqui é antigo, ele foi escrito em 1925, faz bastante tempo. E é bacana a editora resolver trazer para nosso conhecimento uma obra dessas, de um autor que já partiu, ela já morreu, essa senhora, a Eve Compton Burnet. Ela lançou o livro em 1925, né? Então, escola para meninos, os problemas de família, problemas com os professores, os conflitos. Eu não li, eu vi o jeitão. Eu achei curioso essa história de parecer uma peça de teatro, então eu vou ler. Depois eu comento com vocês. Está aqui, ó, Párocos e Mestres. E o terceiro livrinho que eu recebi é de um autor brasileiro, concorreu aqui ao prêmio Jabuti, então é uma pessoa bastante interessante, escreve bem, pelo menos pelo pouco que eu olhei, é uma linguagem sucinta, sem muito rebuscamento, e a pessoa é um livro de contos. Eu gosto, eu já falei aqui, livro de contos, quem não tem o hábito da leitura, vale a pena comprar livro de contos, porque a história é curta, você lê, pega o jeitão e já depois lê outra história, e isso vai fazendo a gente se encantar pelo mundo da leitura. Cada um a seu modo, um livro de contos escrito por Marcelo Lotufo. Isso eu vou mostrar para vocês. Este é o terceiro livro que eu recebi da editora Jabuticaba. Eu vou ler depois, conforme for, eu divulgo mais. Mas está aqui, a capa é interessante, a ideia é boa, e para quem está se habituando à leitura, pode ser uma ótima recomendação. Concorreu ao Prêmio Jabuti, eu falei, em 2021, então é recente, é lançamento esse livro aqui, tá, pessoal? Bom, antes de prosseguir, deixa eu dar um toque. Para mim é importante, pessoal, não é inscrito no canal? Então se inscreva, porque eu sempre procuro trazer informações novas, as editoras vão trazendo material e eu posso divulgar. E se você for inscrito, a possibilidade de receber mais material, de poder divulgar mais coisas vai crescendo. Se você gostar, dá um like também. E compartilhe, porque isso faz o canal crescer, tá bom? A segunda editora que atendeu o meu pedido foi a editora Nova Fronteira. E este livro aqui, quando eu peguei e abri, eu falei, olha que coisa, pessoal. E eles me mandaram Nelson Rodrigues, Valsa número 6. Bom, por que eu achei curioso? Eu fiquei contente pelo seguinte. Quando eu era molecão, eu andava pela cidade aqui de São Paulo, que eu sou da cidade de São Paulo, e eu ia nessas feiras de livros, livros usados, livros em liquidação, e uma vez eu encontrei toda a obra de teatro de Nelson, todas as peças de teatro de Nelson Rodrigues à venda. Eu comprei a coleção inteira e paguei muito baratinho, estavam lá em liquidação, as pessoas não conheciam, as pessoas, livro de teatro, ainda tem gente que não gosta, porque ele tem uma forma, as ideias vão sendo encadeadas, e esse autor foi um autor muito proibido, porque ele carrega nas tintas do erotismo as histórias que ele narra, e ele coloca a nu muitas relações das famílias em que tem muito escândalo, as coisas não são bem resolvidas, e ele faz isso, ele escancara. Um livro dele que fez muito sucesso, porque os livros que ele escreveu, as peças, foram encenadas. Uma delas que eu assisti do Rio de Janeiro, Vestido de Noiva. Pessoal, a peça
ela acontece em 3 níveis diferentes, no nível da realidade, no nível psicológico da moça que está morrendo, vai morrer, no nível mais espiritual. É muito pitoresco. E o trabalho, ele escreve de uma forma que os diretores adoram levar os textos de Nelson Rodrigues para o teatro. Aqui em São Paulo, o Antunes Filho criou peças fantásticas levando as histórias de Nelson Rodrigues. A Globo, a TV Globo, tem vários programas especiais. Um deles que fez sucesso é A Vida Como Ela É. Você vai ver, você vê que é coisa barra pesada. Um filme de cinema que fez sucesso, O Beijo no Asfalto. E essa daqui, Valsa número 6, fininho, ó, gostoso, fácil de ler. Essa valsa número 6, pra vocês terem uma ideia, olha o que fala o autor. Ele, quando começou a pensar nesse texto, ele pensou nesse texto porque ele estava ouvindo uma valsa de Chopin. E ele sentiu que aquela valsa trazia para o espírito dele, para a alma dele, uma sensação que fazia o dia ficar diferente. Ele estava lá no restaurante e aquela música tocando ao fundo o comoveu e tal. E aí ele pensou na peça, que era uma valsa de Chopin. Então ele foi fazer uma peça chamada Valsa número 6. E olha a fala dele. Coloquei uma morta em cena. A valsa número 6 é trocada por uma pessoa que morreu. Coloquei uma morta em cena porque não vejo obrigação para que uma personagem seja viva. Para o efeito dramático, essa premissa não quer dizer nada. E achei sempre que um dos problemas práticos do teatro é o excesso de personagens. E neste caso, a valsa número 6 é um monólogo. Tem um ator só o tempo todo em cena e é uma pessoa que morreu e que aí vai falar da história, do que aconteceu, montando um quebra-cabeças com as suas memórias. Pessoal, quantas páginas tem isso aqui? Isso aqui é bico, ó. 90 páginas. 90. É uma leitura que pode interessar. Você já leu textos de teatro? Tá aqui, ó. Valsa número 6, lançado pela Nova Fronteira, do escritor Nelson Rodrigues. Gênio do teatro. Ele tem um jeito de escrever forte, mas é interessante. E, por fim, quero falar deste outro livrinho aqui, que foi o segundo livrinho enviado pela Nova Fronteira para mim, e eu já li inteiro. Primeiro porque eu gosto do autor, que é Rubem Fonseca. Eu gosto do autor, eu gosto do gênero, são histórias curtas. O livro é Romance Negro e Outras Histórias. Esta edição, que é novinha, é a 11ª edição. Foi lançada agora, em 2023. E o Rubem Fonseca, ó pessoal, tá aqui na orelha do livro. Rubem Fonseca nasceu em 1925 e faleceu em 2020. Com aproximadamente 95 anos de idade. Já falei dele aqui no canal, já falei de outros livros, tem um livro fantástico, O Cobrador. Mas ele escreve as histórias de um jeito que é possível pegar e já transformar em roteiro de minissérie e passar na televisão. Deste livro aqui, todas as histórias poderiam se transformar em episódios de meia hora, 40 minutos de duração, contando um caos. Essas minisséries, e a televisão está avançando muito para isso, não estranho se qualquer dia aparecer lá uma minissérie do Rubem Fonseca contando com o título Romance Negro e Outras Histórias. Ele tem uma linguagem dura, ele fala sobre o submundo, ele fala sobre o mundo do crime. A HBO tem uma minissérie chamada Mandrake. Essa minissérie saiu de um dos contos do nosso amigo Rubem Fonseca. A Globo tem uma minissérie também
chamada Agosto, que fala sobre a morte do Getúlio Vargas e tudo mais, fez muito sucesso, você encontra aí na Globo, também é dele, do Rubem Fonseca. O homem é gênio, leitura que vale, gostei, curti todas as histórias, agradeço ter recebido e fica aqui a divulgação. Rubem Fonseca, Romance Negro e Outras Histórias. Um bom livro nos faz viajar na imaginação.